Seja muito bem-vindo a mais um Arraidcast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre a carreira de ilustração autoral e para esse bate-papo a gente chamou aqui Camila Rosa, ilustradora. Eu sou o Júlio de Carvalho. Eu sou a Camila Rosa. Muito obrigado novamente por aceitar participar, Camila, e por separar um tempinho para falar com a gente aqui. Eu que agradeço demais pelo convite. Essa parceria com a Unhide já não é de hoje e fico honrada de estar por aqui. Já participou de alguma coisa da Unhide? Já, eu participei do encontro que teve aqui da Unhide, gigantesco aqui em São Paulo. Dei uma conferência? Dei um mini workshop ao vivo. Olha, eu chamei a Camila e não sabia. Sério? Eu dei um workshop ao vivo sobre Illustrator, né? Que maneiro, tá de volta a casa. Isso aí. Eu vou apresentar a Camila aqui, como eu sempre faço com todo mundo. Camila Rosa é ilustradora e tem como clientes, ou já publicou, trabalhos no New York Times, Spotify, Squarespace, WeTransfer, Instagram, Vans, The Wall Street Journal, Nike, Adidas Brasil, Banco Next e Lollapalooza. Cara, é gigante o currículo. A gente tem uma cortadinha. Ela é braba. Tamo aí tentando. A gente vai pro recado da semana e já a gente tá voltando, galera. Fica aí que é só 2 minutinhos no máximo. Já a gente tá voltando pro nosso episódio. Muito bem, Unhiders. Vamos pro recado dessa semana. E essa semana vamos falar sobre o curso de escultura digital no Blender com o instrutor João Lacerda, que já está no ar. Essa dica é para você que quer ficar fera em modelagem orgânica usando esse software gratuito e completaço que é o Blender. Acesse o site da Unhide School, clique no curso e estuda porque tá valendo muito a pena. Tá absurdo de bom esse curso. E falando em melhorar suas habilidades, um ótimo lugar para praticar é no Contest da Unhide. O Contest Civilizações Antigas ainda está rolando e você tem até o dia 7 de outubro para mandar a sua arte lá no fórum da escola. É de graça e você ainda concorre a prêmios. E para te auxiliar tanto no Contest quanto na sua carreira artística, estamos com uma programação especial na Twitch. Toda segunda, quarta e sexta às 16 horas, você tem a presença ao vivo de 3 artistas feras te passando dicas, ensinamentos práticos e tudo o que eles podem fazer do mundo da arte. Siga a gente e não perca nenhuma live, é só buscar pela Unhide School lá na Twitch. E se você não quer perder nenhuma novidade de curso novo, contest, lives e ainda receber dicas e entrar para nossa comunidade de artistas brasileiros, é só seguir a gente no Instagram. Procura lá @Unhide School. Vocês vão achar a gente, é só seguir e vão ficar ligados em tudo que acontece aqui. E agora a gente vai de volta para mais um episódio de Arraidcast. De volta para o nosso episódio. Camila, eu peço para você fazer um resumo da sua carreira aí. Como é que você chegou nesse patamar de ser reconhecido, ser chamado até para a Rádio Conferência, para dar workshop. Como é que você chegou a tantos clientes gigantes trabalhando com o seu próprio estilo, sem seguir aquelas tendências que a gente sabe, né? Fazer uma peça mais publicitária, um bonequinho 3D, uma coisa mais cartoon Disney. Como é que você chegou fazendo o que você faz hoje, o que você gosta, mostrando o seu estilo? Cara, eu sempre falo que essa história é muito gigante e eu tento encurtar ela para não ficar massivo e cansativo. Mas, em resumão, assim... Eu me formei em design de produto em Joinville, eu sou de Joinville, Santa Catarina. Isso em 2011. Trabalhei 3 anos como designer de produto na indústria, uma indústria de troféu. Em 2010, eu comecei a participar de um coletivo de arte urbana junto com mais 4 amigas. Esse foi o primeiro pontapé, assim, para eu me descobrir como ilustradora, entender melhor o que era arte e como eu poderia trabalhar com arte. O coletivo acabou crescendo um pouco e isso me possibilitou abrir a mente, assim, para tentar uma carreira artística. Então, quando eu me formei em 2011, eu saí de Joinville, fui em busca, né, desse grande sonho aí, que era trabalhar com ilustração. Eu já tinha na cabeça, tinha colocado que era o que eu queria. E aí eu me mudei para São Paulo, fiquei aproximadamente 1 ano aqui, estagiei num estúdio de ilustração e design, entendi melhor como era essa área, né? Mas ainda não tinha muitos contatos, não conhecia muita gente. Não aguentei São Paulo,
voltei para Curitiba, quer dizer, me mudei para Curitiba, uma nova cidade, que era um misto entre Joinville e São Paulo, não tinha tanta loucura, mas ao mesmo tempo tinha também oportunidades legais. Lá eu trabalhei em agências de design e publicidade, como designer gráfica, então eu larguei a carreira de design de produto e fui para o design gráfico, que eu achei que poderia ser um caminho meio termo ali para eu chegar no mundo da ilustração. Uhum. E aí, ao mesmo tempo, freelando para agências e estúdios, eu comecei a levar mais a sério a minha vida de ilustradora, né? Então, comecei a participar de feiras independentes para vender meus produtos, né? Prints, adesivos, pins, essas coisas que a arte independente faz para sobreviver. Mas aí fiquei lá até 2016, quando o meu companheiro foi chamado para trabalhar fora do Brasil, e eu fui acompanhar ele em 2016, em Nova York. Fiquei lá 1 ano e meio, e lá que eu virei freelancer. Ilustradora freelancer, né, mesmo, que eu mudei totalmente de carreira, abandonei o design e passei a freelar para marcas e revistas e outras coisas, assim. Então, desde 2016 é que eu me entendo como ilustradora freelancer mesmo e artista visual. E desde então, eu tenho feito trabalhos para várias coisas, assim. Já ilustrei livro, já ilustrei para revista, já ilustrei para marcas, festivais. E isso aconteceu, assim, de uma maneira muito natural. O Instagram me ajudou muito nesse processo. Mas também esse entendimento de como uma ilustradora freelancer pode, né, adentrar nesse mercado, assim, que no começo é tão difícil, você acha que você nunca vai conhecer ninguém que pode te dar um trabalho, mas conforme você vai desenvolvendo as suas amizades com outros ilustradores, vai conhecendo as pessoas que trabalham em agências de publicidade, vai fazendo cada vez mais feiras independentes, vendendo o seu trabalho, e as pessoas vão te conhecendo, e usando a internet para mostrar, para jogar o seu trabalho no mundo. Isso vai acontecendo, assim, pelo menos comigo foi dessa maneira, foi vindo de forma bem espontânea, assim. E claro, muita dedicação, né, de colocar o seu trabalho ali todos os dias para chamar cliente, se apresentar para cliente, mandar e-mail, com portfólio. Eu fiz isso bem no começo, quando eu estava fora, e isso me ajudou bastante. Então, meio que o resumão é isso, para eu não, né, perder tanto tempo nisso e ficar chatão, mas foi assim que eu comecei, e é onde eu tô hoje, assim, depois de tudo isso. Hoje, né, tô tranquila, tenho bastante trabalho e acho que tô numa fase legal, assim. Sobre tempo, se você consegue contar aí 1h30, tá tranquilo, pode ir. Mas é que eu contei essa história tantas vezes e cada vez que eu conto, eu tento contar ela de uma maneira mais objetiva, porque às vezes a gente acaba perdendo tempo contando umas coisas que nem fazem tanto sentido. Mas eu gosto de contar ela, porque eu penso em mim 10 anos atrás, em Joinville, sem ter contato com ninguém do mundo da ilustração. Para mim era tão impossível pensar um dia trabalhar para um cliente grande, ou ser chamada para, sei lá, dar uma palestra, ou mesmo gravar um podcast falando sobre o meu trabalho, que eu acho importante falar sobre o meu começo e mostrar como foi diferente, assim, conturbado, né? Eu não cresci desenhando e nem já sabia desenhar muito bem quando eu comecei, e hoje ter uma carreira consolidada, assim, que eu consigo enxergar como consolidada até o momento, faz com que as outras pessoas ouçam e também percebam que há uma esperança, né? Há uma possibilidade, e que não é, assim, impossível, e que se você não conhece ninguém, você não vai conseguir nada, sabe? Então, por isso que eu gosto de contar, assim, como foi essa mudança, essa loucura. Uma coisa que você falou, que você trabalhou, teve um coletivo de outras pessoas, outros artistas, quando você estava começando. Isso. Você acha que isso foi importante para o começo da sua carreira, ter pessoas que estavam com você te ajudando, dando feedback, dando aquele suporte? Acho que isso foi importante para você? Com certeza, assim, eu sempre falo isso, assim, o coletivo chama Coletivo Chá, né? Hoje a gente não atua mais em conjunto, mas atua individualmente, cada uma como ilustradora ou alguma área dentro do design. E no início me ajudou muito, porque Joinville é uma cidade extremamente conservadora, de Santa Catarina, né? E nunca teve muito espaço para arte, assim. Então, ter os meus amigos ali ao meu redor,
construindo comigo, dando inspiração, tendo outros amigos do grafite também na cidade, criando essa cena de arte independente, acho que foi o meu maior impulso, assim, para entender que poderia ser possível, sabe? E também de ter esse sentimento de crescimento junto, assim, de, se a gente estiver junto é mais fácil, né? A gente pode uma ajudar a outra, pode indicar. Até hoje, assim, a gente indica o trabalho da outra e acho isso super importante. Então, naquela época ajudou muito, assim, com certeza. Uma coisa que eu queria que você falasse é dessa transição de designer para ilustrador. É uma transição horizontal, né, de carreira, mas ainda é uma transição, porque toda transição é difícil, né? Você tem que deixar de fazer o que você faz para conseguir clientes em outra área. Exato. Como é que foi essa transição de virar... É tipo, como por exemplo, eu sou ilustrador. Eu virar artista 3D. Todos os meus clientes de ilustração vão embora. E eu tenho que catar e disputar com todo mundo que tá fazendo 3D agora. Então, é até intimidador. Como é que você pegou e fez essa passagem da ponte de um lado pro outro e foi lá e você jogou? Como é que você fez? Então, foi realmente difícil. Eu trabalhava em design de produto dentro da indústria, né? Então eu tava assim numa cena muito específica. Modelava 3D e tal, nem sabia mexer no Illustrator, pra você ter uma ideia. Caramba! Assim. Então, em 2010, quando eu realmente comecei a flertar mais com a arte, vamos dizer assim, e que o coletivo foi fazendo mais trabalhos e dando workshops, e eu fui percebendo que poderia ser possível, foi que eu pensei assim, realmente, você vai ter que largar tudo e começar do zero. E foi o que eu senti, sabe? Porque eu tinha um emprego super estável, numa cidade que, assim, me dava tudo, né? Teoricamente, um emprego bom, com salário legal. Minha família estava morando ali, todos os meus amigos, a maioria das pessoas que eu conhecia. Não tinha porquê, né? Teoricamente, eu sair dali. Mas realmente o que me moveu foi essa vontade gigante, assim, de ir pro mundo da ilustração, de sair da cidade também, porque Joinville já, assim, para mim não funcionava mais. Então, acho que foi tudo junto, assim, foi um momento de quebra mesmo, de ruptura total, e que eu apostei em tudo que eu tinha, assim, para mudar de cidade primeiro, né, e ir para esse estúdio de ilustração daqui de São Paulo, o Estúdio Kiwi, que me deu esse suporte no início, assim, me mostrou o mercado da ilustração que eu não conhecia, mas foi tudo muito aos poucos, sabe? E de um dia para o outro, não tem como você, né, sair de uma indústria e virar ilustrador e já ter trabalho, assim. Comigo não funcionou desse jeito. Por isso que o design gráfico me deu um suporte grande nesse sentido. Porque aí eu conseguia garantir um salário mensalmente, né, como freelancer ali, trabalhando em agência, e nas horas vagas eu trabalhava com ilustração, produzia, né, minhas artes independentes e tal. Mas chega um ponto que fica muito difícil você conciliar as duas coisas. É como se você tivesse duas vidas, assim. E é cansativo você chegar do trabalho ali depois de 8, 9, às vezes 10 horas trabalhando, depende, né, da agência, e ainda pensar em produzir, sabe? Assim, a cabeça não aguenta muito. Então, ter ido para fora também me ajudou nisso, porque quando eu fui para lá, eu pude ter esse tempo, esse 1 ano e meio, assim, para conseguir desenvolver a minha arte, assim, né, o meu estilo e apresentar meu trabalho para as pessoas como ilustradora. Ainda no começo eu freelava para as agências de design de lá para o Brasil, mas aí depois, quando foi começando a aparecer mais trabalho de ilustração, eu consegui largar o design e ficar só com a ilustração. Mas é isso, assim, para mim foi, durante muito tempo, levar duas vidas, até me sentir que eu tinha estabilidade para poder ir de cabeça para a ilustração. Porque, assim, se você não tem dinheiro guardado, se você não tem uma família que tem uma condição financeira que possa te dar um apoio financeiro, sei lá, se você não é um herdeiro, você não tem de onde tirar esse dinheiro, né? Você tem contas para pagar, você tem uma vida, né, para sustentar. Então, para mim, funcionou dessa maneira, assim, né? Ficar metade designer, metade ilustradora, construindo um caminho até me sentir segura ao ponto de ir de cabeça e
Deu certo, sim. Deu certo, até hoje tá dando, mas é um processo muito difícil. E para conseguir esses clientes, assim, né, essas pessoas, conseguir conhecer essas pessoas, também é um processo, né, também demora, assim, não é de um dia para o outro que você chega numa cidade que você não conhece ninguém e você vai estar recebendo e-mail de agência tipo de endorsamento. Não é assim. Mas é importante fazer esses contatos, né? Então, conhecendo o mercado de ilustração, assim, isso ajuda muito. Uma coisa que eu queria saber, quanto tempo mais ou menos demorou essa transição de designer para ser ilustradora? Você falou que você foi trabalhando enquanto isso, você foi desenhando, você foi desenvolvendo um estilo, até se sentir segura de apresentar as pessoas, se apresentar como ilustradora. Sim. Quanto tempo demorou isso? Olha, eu começo a contar, assim, de quando realmente eu comecei a ter um trabalho que eu acho que poderia funcionar como freelancer, 2015, 2016, deixa eu ver, acho que foi uns 3 anos, assim, sabe? Dessa transição, sendo designer, que foi esse período meio de Curitiba, um pouco de São Paulo e Curitiba, né? Então eu vim pra cá 2011, 12, 2013... foi mais, acho que uns 5 anos, vai. Porque aí eu fui para Nova York e demorou ainda uns 8 meses até eu conseguir uns primeiros freelas de ilustração. Então, não foi rápido, assim. É um processo que demora um pouquinho. No meu caso, acho que foi isso, uns 4, 5 anos. Até 4 anos para me sentir segura. E ter um portfólio, né? Que eu acho que é isso também, a gente entender que mesmo que você não tenha cliente, você tem que ter alguma coisa para mostrar para quem você quer que seja o seu cliente. E aí, comigo funcionou esse esquema de ir postando no Instagram alguns projetos pessoais que eu fui desenvolvendo. E as pessoas iam vendo, conseguiam entender o que eu fazia, que é importante, né? Que as pessoas entendam o que você faz, para elas verem se você encaixa no projeto delas, assim. E aí foi. E aí depois disso funcionou super bem, assim. É bom que a galera tá escutando. Gente, 5 anos. A maioria da galera fala assim comigo, se eu fizer esse curso da rádio, eu posso conseguir trabalho na área? Pode até conseguir como estagiário ali no início, né? Assim, cara, a primeira coisa, a Camila tá falando, demorou 10 anos, ela tá 10 anos na área. Então, demorou 5 anos pra fazer a transição de designer pra ilustradora. Olha quanto tempo pra você refinar e hoje ter essa cartela de clientes, essa segurança do seu próprio estilo, entendeu? Então, demora um tempo, não é de um dia pra noite. Afinal, é uma profissão, como qualquer outra, ela demanda dedicação e tempo, né? Exato, exatamente. Como eu já falei, né? No começo, eu não sabia nem mexer no Illustrator, assim. Eu trabalhava com CorelDRAW, pensa nisso, em 2009. E aí, em 2010... Não te julgo também, não te julgo. Em 2010, até o Illustrator veio por conta do coletivo, a gente precisava entregar um trabalho e precisava ser vetorizado. E aí tinha outra menina do coletivo, a Fernanda, que ela já mexia, ela falou, eu acho que tu vai ter que mexer no Illustrator. Daí eu falei, vixe. Aí eu baixei, assim, aquela coisa, né? Peguei um tutorial e fui aprender. E dali nunca mais parei, assim. Eu trabalho muito com vetor hoje em dia. Minha carreira, meus trabalhos todos, a maioria são feitos em vetor, assim. E foi um negócio que eu tive que aprender, porque antes eu sabia mexer em rinoceros, né? Em 3D Max, em SolidWorks, assim, que é outra coisa, não tem nada a ver, né? Então, é um processo também de aprender software, que também é importante, às vezes, e desenvolver estilo, né? Que eu acho que pra mim foi mais complicado, mais difícil. Você chegou num ponto que eu adoro falar sobre estilo. É uma coisa que eu venho descobrindo nesses 2 anos de Arraidcast. Estilos diferentes, descobri o seu, descobri o de outros artistas. E eu gosto de quando chega no Instagram de um artista, tem aquele cambada de desenho, ao contrário do meu, que tem uns 4. A galera posta a evolução, e eu vi a evolução da Camila designer pra Camila ilustradora através dessa scrollada gigante que eu dei. E no começo você fazia os desenhos mais fofinhos, canecas com passarinho, cachorrinho. E ali, agora em 2021, você tá com uma voz própria. Como você definiu isso? Foi nascendo? De onde surgiu isso? Que referência você usou? Vai destrinchando pra gente como é que isso aconteceu. Nossa, realmente, eu deixo ali no Instagram para as pessoas irem scrollando e verem a realidade, entendeu? A vida real do ilustrador é isso aí. Ninguém nasce com estilo de um dia pro outro. A gente desenvolve, é muito esforço, dedicação, crises. E comigo foi assim, né? Eu tinha um estilo lá na época do Coletivo Chá que não tem nada a ver com o que eu tenho hoje.
há 10 anos atrás. E foi um processo que durou esse tempo todo, assim, até hoje eu olhar para o meu trabalho, né? Há uns 5 anos já, que eu olho para o meu trabalho e falo, isso aqui tem a minha cara. Mas a gente tá sempre em mudança, né? Eu sempre falo, assim, que se tu olhar hoje vai ser de um jeito, daqui 3 anos talvez seja de outro, mas sempre no mesmo caminho, né? E demorou, realmente, mas, cara, eu fui, assim... Até tava vendo um documentário esses dias aí, que saiu dos Gêmeos, os grafiteiros, e eles falam sobre estilo, e eles falaram sobre exatamente isso que eu sempre falo, que cara, o estilo nasce assim, tu vai pegando o que tu gosta de cada artista que tu ama muito e tu monta um Frankenstein, trabalha muito naquilo ali até chegar em algo que tu gosta. E, cara, comigo foi muito assim, eu fui sempre procurando muita referência de tudo, né, assim, não só de ilustração e de arte, mas de design, de fotografia, de várias coisas, e tu vai construindo. Então, observação, né? Tu vai olhando, como é que ele faz o olho? Esse olho é legal. Se eu juntasse esse olho com mais essa outra ideia que eu tive aqui, talvez funcione. Então, é um trabalho muito minucioso, assim, eu acho, que leva tempo e que também tem muito a ver com quem você é, assim. As minhas, por exemplo, você olha as minhas meninas, as mulheres que eu ilustro, e elas cada uma carrega muito do que eu sou, assim, o que eu gosto de ouvir, o jeito que eu gosto de me vestir, os cabelos que eu acho legal, às vezes tem umas tatuas, tem uns piercings, então tem muito a ver, assim, com o meu universo, né, tipo, eu venho de um rolê, assim, punk e underground, e eu tento sempre colocar um pouquinho disso, assim, no meu trabalho, porque isso me construiu muito, me educou muito, assim, e foi essa construção, sabe, de pegar o que eu gosto, de pensar, como seria uma mulher, assim, que eu acharia legal de ver, sabe, na vida real? E aí fui pensando, vou colocar roupa desse jeito, se tiver uma textura assim, e se eu colocar essa cor que eu gosto tanto, tipo, fui colocando rosa mais nas minhas ilustrações, e aí fui me encontrando, assim, sabe? Mas realmente é um processo longo e que, cara, é muito importante ter referência, sabe? Mas uma referência, né? Não alguém que você vai copiar, assim, porque aí você acaba se perdendo no caminho e você, às vezes, né, vai para um trabalho que nem tem a ver com você, assim. Mas você ter referência, você saber o que você gosta. Eu sempre falo também de você ter as referências do que você quer ser, sabe? Eu até hoje tenho, assim, várias referências de outros ilustradores e artistas que estão num patamar que eu ainda quero chegar, que eu ainda não cheguei, por exemplo. Então, essas referências vão também te estimulando e, às vezes, até te mostrando caminhos, sabe? Às vezes, você não sabe o que fazer com a sua arte ou como fazer, como vender. E você ter outras referências de outras pessoas que já estão à frente, assim, de você nesse sentido, que já pensaram sobre isso, ajuda muito. Então, eu acho que é super importante ter referência, buscar dentro de você mesmo, o classicão, bem clichê, assim, mas ver o que você gosta de fazer, o que você gosta de ouvir, o que você gosta de assistir, sabe? De vestir, tudo, assim. E aí você vai construindo. E, claro, desenhar, né? Eu acho que a prática ali de você ir testando é super importante. Fez um olho hoje que não gosta, mas sei lá, amanhã tenta outro, de outro jeito, sabe? Vai testando. Se tu vê o meu trabalho a partir do momento que eu comecei a ser freelancer, que foi 2016 até hoje, 2021, você vê que é uma evolução do mesmo personagem. Uhum. Mas são diferentes, bem diferentes. Tinha outra forma de rosto, por exemplo, era muito maior antes. Hoje eu diminuí, deixei um pouco mais humanoide. Então essa construção tá tudo dentro de uma mesma linha. Mas foi um processo, ainda assim, né? De estilo, de tudo, assim, de pensar, de estar sempre pensando com a cabeça a mil, assim. Você vê alguma coisa que você tá melhorando, que você tem o objetivo de alcançar no trabalho? Você consegue ver, assim, eu quero fazer tal coisa? Por um exemplo, os Gêmeos. Eu fui numa exposição dos Gêmeos em 2010, eu acho. Entre 2006 e 2010. Foi nessa época. Eu não sei, Sim. Agora eu sou velho. Velho é assim, gente. e eu lembro que eu consegui, de alguma forma, perceber que eles estavam querendo fazer alguma coisa a mais ali naquela exposição. Era uma vernissagem, eu conversei com eles. E que legal. Depois de alguns anos, eu vi que o trabalho deles deu uma evoluída absurda. Apesar que tem um estilo próprio, deu uma evoluída naquele estilo que eles já faziam. Sim. E hoje, 15 anos? Acho que tem 15 anos. Nossa. Nossa, tô velho. Nossa, tô velho. Nossa, fiz as contas aqui. Gente, que isso? Eu tô aqui contando 15 anos. Meu Deus, gente. Depois dos 30 assim. Eu vi que eles evoluíram. Você consegue ver no seu trabalho
que você tem coisas que vai melhorar e que você tem assim, um objetivo, eu quero ficar melhor nisso, parecendo com esse artista aqui? Uhum. Ah, com certeza, sempre. Hoje, atualmente, eu tenho, assim, eu quero muito evoluir como artista visual, então eu tenho pintado tela, mas eu quero evoluir para outras coisas, sei lá, fazer, de repente, umas esculturas, sabe? Até é um caminho que o Gêmeos trilhou muito, assim, hoje eles têm muito disso no trabalho deles, eu acho incrível. Eu acho muito legal quando você consegue ir para várias plataformas, sabe? Não só digital, mas, sei lá, tela, escultura, grandes murais, pintura. Então, é algo que eu quero muito, assim, e que eu tenho tentado evoluir mais, né? Esse ano passado, no começo da pandemia, no meio da pandemia, eu comecei a pintar. Acho que cara, nem lembro de quando eu pintei uma tela na minha vida. Foi, assim, uma das primeiras vezes e virou, assim, uma nova parte do meu trabalho. Hoje eu amo demais fazer isso e quero cada vez mais fazer e fazer exposições. Então, isso é algo que está muito, assim, no meu caminho agora. E comecei também a fazer pintura de mural, que também é outra coisa que eu quero desenvolver mais. Quem sabe um dia pintar murais gigantes, mas ir com calma, assim, né? Ir desenvolvendo com o tempo. E acho que é isso, assim, colocar minha ilustração em outras coisas, sabe? Uhum. Várias coisas diferentes, assim, várias plataformas, e acho que é isso, vários meios. A gente tá falando aqui sobre trabalho autoral e eu já trouxe outros artistas aqui pra falar sobre isso, só que eu vejo no seu trabalho, é que eu falei, eu vejo a sua voz, inclusive a gente tava conversando em off, e assim que eu vi o seu trabalho, eu falei, caramba, tem que falar com essa menina. Eu sempre falo com a Radcast, eu tenho falado nos últimos da Radcast, que eu uso a Radcast como desculpa pra conhecer as pessoas. Então eu queria conhecer a Camila, gente, chamei ela aqui e vocês estão escutando a conversa. Demais. E eu vejo que essa voz, esse estilo, esse trabalho autoral, ele te trouxe muito benefício, ele trouxe clientes grandes, absurdos. Você acha que eles vieram porque eles viram essa voz, eles perceberam essa autenticidade no teu trabalho? Pô, essa é uma pergunta difícil, mas assim, eu acho que tem várias coisas que fizeram o meu trabalho, sei lá, ficar conhecido, vamos usar esse termo. Mas na época, assim, quando eu comecei a desenhar mais, né, assim, para cliente, em 2016, ali que eu botei minha cara mesmo como ilustradora, eu acho que foi um momento também de transição, assim, do mercado de ilustração, transição de um momento político que a gente estava vivendo, né, que eu acho que começou ali com a eleição do Trump nos Estados Unidos, depois a eleição do Bolsonaro no Brasil, né, 2016, impeachment, várias coisas, no mundo inteiro, assim, acho que isso também ajudou. Muito louco, porque parece que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver, porque como o meu trabalho tem esse viés mais político, e tá no Instagram falando sobre isso, mostrando, aí começou também um crescimento muito grande do feminismo para uma, sei lá, população, assim, né, que antes não se falava sobre isso, então começou a popularizar muito o movimento. E isso ajudou, claro, o meu trabalho a meio que dar uma viralizada, assim, sabe? A ir para as pessoas, a chegar nas pessoas. E quando vai chegando nas pessoas, é esse marketing natural, né? Todo mundo vai compartilhando, vai chegando, vai compartilhando. O Instagram antes era muito mais fácil nesse sentido também. Então, acho que foi crescendo assim, foi crescendo muito na internet. E isso ajudou muito, sabe? Aos clientes passarem a olhar. E aí eu acho que depois teve esse interesse dos clientes em trazer artistas que tivessem uma voz, assim, que não fosse só uma execução de trabalho, sabe? Sim. E também, ao mesmo tempo, essa popularização da ilustração, que se a gente pegar há 8 anos atrás, eram poucas marcas que botavam ilustração nas campanhas de publicidade, por exemplo, ou aplicativo não era algo tão comum, então não se tinha ilustração. Então, foi crescendo muito esse mercado e eu acho que tudo culminou para que desse certo, sabe? E aí, claro, óbvio, eu nunca desmereço o meu esforço, mas eu acho que ter também um ambiente que ajudasse nesse crescimento é sempre, né? A gente sempre tem que falar sobre isso, porque foi muito que me ajudou, assim. E aí eu acho que ter essa constância na internet de estar sempre colocando coisa nova na época, né? Como eu ficava desenhando o dia inteiro, assim, ficava sempre postando. Todo dia eu postava uma pinturinha nova ou uma ilustração digital, que eu também estava meio que entendendo ali ainda como era o meu estilo.
e mostrar esse processo para as pessoas, eu acho que deixava as pessoas interessadas. E aí, nisso, eu acho que as marcas também foram percebendo esse movimento e começaram a chamar, né? Principalmente chamar mais mulheres para ilustrar, né? Dar mais espaço, pensar outros assuntos para se falar em campanhas, né? Então, meio que eu acho que a mentalidade foi mudando e foi abrindo mais o mercado para um tipo diferente de ilustração, né? Que não fosse só aquela ilustração bem comercial, assim. E hoje até tem marcas e, sei lá, outras organizações, várias coisas que chamam o ilustrador como tipo um artista assinado, convidado, sabe? Que não é só o ilustrador que fica... como é que eu vou explicar? Que ninguém sabe quem fez aquela ilustração. Sim. Tem muito isso, assim, de tipo campanha assinada. Isso é legal também, porque legal mesmo. Isso acaba divulgando o trabalho do artista. E pra marca também é legal, porque ela se associa com aquilo ali. Então, meio que todo mundo sai ganhando, né? E aí dá certo, assim. Então, no meu começo, eu sempre tive esse cuidado de analisar muito bem com quem eu ia associar o meu trabalho, porque, né, eticamente, assim, tem algumas coisas que eu não achava legal, então que eu não dei continuidade, mas os projetos que eu achava interessante, eu achava uma oportunidade legal, assim, sabe? De ter o meu trabalho com o meu nome lá, falando sobre algum assunto importante. Então, eu sempre busco esses caminhos, assim. Gente, esse papo não pode acabar hoje. eu tô fazendo anotações, durante o Hardcast eu faço anotações. E eu tô, assim, eu tenho 2 folhas já de Google Docs aqui pra perguntar pra Camila, gente, segura. Gabriel pode dar, pode perguntar. Eu sempre... A gente tava conversando em off aqui, e eu sempre falo que eu tento trazer mais mulheres no Hardcast, e muitas vezes é difícil. Até por uma questão... Várias questões, uma delas é a insegurança das mulheres de falar, outras são agenda, e enfim, são várias questões, mas é muito mais difícil trazer mulheres aqui do que homens. Eu tenho uma agenda cheia e lotada de artistas masculinos e menos mulheres, apesar de querer trazer mais mulheres. E o que acontece? Eu vejo nessas campanhas que essas marcas também querem fazer artistas mulheres, negros, LGBT, e tem uma dificuldade também nisso, em trazer, porque, como você falou, o artista assina a campanha assinada, ele vai lá, fala, mostra um artista. Você sente isso também? Sim, eu acho que é um mercado que está mudando, mas que ainda está muito em construção, né? A gente vem de anos e anos de um mercado totalmente masculino e branco, né? E hétero, assim, então acho que é um momento de transição. Hoje já existem várias plataformas que tu consegue pesquisar artistas, né, conforme o nicho. Então, por exemplo, tem o More Girls, que você procura sobre ilustradoras, designers e artistas, programadoras. É tipo um banco de dados, né, feminino, que já existe. Então, assim, hoje em dia é muito mais fácil do que há 10 anos atrás para você procurar, por exemplo, uma designer ou ilustradora mulher. Tem o Designer Negres, também é uma organização que eles também fizeram esse banco de dados de designers negros, e se eu não me engano tem outros também, tipo ilustradores e tal, outros tipos de profissão. Então vão se criando bancos de dados. Então hoje já fica mais difícil da marca falar, mas eu não achei ninguém, entendeu? Porque já tem muita plataforma que auxilia nesse sentido. Outra coisa é que hoje, com a popularização, eu acho, da ilustração, no Instagram mesmo você já acha ilustrador que ilustra e fala sobre todos os assuntos possíveis. Sim, o que é incrível, assim, porque é muito mais diverso. Eu mesma, uma ilustradora, eu nem precisava ter isso, mas eu tenho ali uma lista de ilustradores para indicar, tipo ilustrador indígena, ilustradora mulher, ilustrador negro, ilustradora negra, ilustradores trans. E essa diversidade eu acho que ajudou muito, assim, sabe? Mas ainda assim é um mercado que às vezes fica preso nas mesmas pessoas, sabe? Então também acho que uma oportunidade para as pessoas darem espaço para novos artistas, e acho que isso, assim, de você também indicar outros artistas, ilustradores pro projeto que você às vezes não pode pegar, ou que você
né, já tem muita coisa pro mês, ou sei lá, porque às vezes você acha melhor indicar para outra pessoa mesmo. Eu até já fiz isso, assim, acho que funciona melhor, uma pessoa indígena talvez falaria melhor sobre esse assunto do que eu. Isso é uma coisa que você vai aprendendo também, né, ao decorrer do tempo. Enfim, então eu acho que é isso. Eu não lembro da tua pergunta, mas a gente falou tanto. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que hoje tem muita diversidade, mas que antes era um mercado bem mais fechado e que ainda precisa melhorar muito, com certeza. A pergunta era sobre se você via com outros artistas a dificuldade das empresas de achar mulher. Mas não se preocupa não. Não se preocupa não, que tem um amigo que fala comigo que eu tenho papo de bêbado sóbrio. Não, então, sim, tem muita gente que chega pra mim e fala, mas eu não achei a ilustradora tal, mas assim, aí precisa de alguém que, sei lá, dentro da agência é uma pessoa que fique procurando isso, sabe? Um cargo específico pra isso, pra fazer banco de dados, ou ir atrás dessas pessoas, mas essas pessoas existem, então aí é uma questão de ir atrás, assim mesmo. Eu vou voltar, a gente vai voltar em outros assuntos, mas eu quero pegar um assunto que eu acho que deve ter muitas ilustradoras, muitos artistas iniciantes, estudantes, e meninas que estão escutando aqui, mulheres que estão escutando também, querendo saber como uma ilustradora freelancer pode adentrar dentro do mercado, como ela pode se tornar freelancer, pegar o primeiro cliente e ir atrás desses clientes. Isso é uma coisa interessante do ponto de vista que a gente estava falando da transição de carreira que você fez. Como você foi atrás desses clientes que não eram de design, já eram de ilustração? Sim, eu posso falar como foi comigo, não necessariamente vai ser assim com todo mundo, né, porque a gente aí tem várias questões e tal, mas comigo foi assim, quando eu achei que eu já tinha um trabalho que poderia funcionar, que aí é isso, tu analisa o trabalho das outras pessoas que estão trabalhando já para clientes, e você vê, eu acho que o meu já tá mais ou menos nesse caminho. E aí eu montei um portfólio, isso em 2016, montei um portfólio com acho que uns 8 trabalhos, assim, fiz uma lista de lugares que eu queria trabalhar, porque assim, de verdade, eu não conhecia ninguém, né, do mercado da ilustração aqui em São Paulo, ninguém, e na época eu estava morando em Nova York, então eu fiz uma lista de lugares em geral, assim, revistas, editoras, portais, assim, de internet, né, portal, nossa, quantos anos eu tenho, gente, mas sites em geral. Provedor. E aí eu fiz essa lista, preparei um e-mailzinho bem simples, assim, oi, sou a Camila Rosa, né, sou ilustradora freelancer e estou disponível para novos projetos. Meu trabalho está aqui. Se tiver interesse, me responda. Enfim, e aí mandei para essas pessoas, cara. Cacei o e-mail delas na internet mesmo, indo, tu vai lá, por exemplo, na revista, procura quem é o diretor de arte, ali tu acha um e-mail e aí tu manda. É assim, pelo menos comigo foi assim. E aí foi isso, mandei, e ao mesmo tempo eu continuei usando o Instagram como plataforma para chegar nas pessoas. Então, aí você vai fazendo os contatos, você vai conhecendo mais ilustrador que também faz a mesma coisa que você, e aí nisso já conhece outras pessoas que trabalham nessa área, fazem feiras, por exemplo, na época para mim funcionou isso, sabe? Aí eu ia nas feiras de arte independente, ia fazendo amizade com a galera, e aí isso, você vai entrando nesse universo, sabe? Eu acho que é isso, você vai entendendo que é isso que você precisa fazer para ir chegando nas pessoas. Porque aí é assim, você tá ali um dia, alguém te indica para um trabalho, porque te conheceu numa feira, achou seu trabalho legal, te indica lá para fazer uma ilustração para uma revista. E isso acontece normalmente com esse contato que você faz com as pessoas, sabe? Ou você mandou um portfólio, o cara lá, entrou uma pauta aqui para falar, por exemplo, no meu caso, sobre feminismo. Pô, vamos chamar aquela ilustradora que mandou um e-mail pra gente com o portfólio lá 2 anos atrás? Então é meio que isso, sabe? Você tem que apresentar o seu trabalho pro mundo. Seja pelo Instagram, seja por outra plataforma, qualquer uma que você escolher mostrar o seu trabalho, e fazer esses contatos também com outros artistas e ilustradores, né? Para eles também conhecerem você e eles também te indicarem, assim. Porque a ilustração nessa questão, assim, a gente é bem unido, eu acho, até mais do que design. A gente costuma se indicar para um projeto, cada um para um projeto diferente, né? Enfim. E aí comigo funcionou desse jeito. Eu mandei isso para acho que uns 10 lugares que eu queria ilustrar.
Aí eu acho que em 2017, se eu não me engano, um portal feminino de moda grande, assim, da gringa, me respondeu depois de um tempo, em outro e-mail. Eu nem sei se eles me chamaram porque eles me viram no Instagram ou foi pelo e-mail que eu mandei pra eles. Mas me chamaram pra fazer 3 ilustrações pro Instagram deles. Que, na época, pra mim, era incrível porque eles tinham muitos seguidores, tipo, sei lá, 2, 3, 4 milhões já. E, na época, era muita coisa. E o meu trabalho nunca tinha tido uma exposição desse número, assim, né? Tipo, aí eu fiz, foi muito massa, assim, cara. Bombou muito, meu Instagram começou a crescer muito. E a partir dali, um trabalho vai chamando o outro. Então, a gente gostou do que você fez pra Refinery. Se você fizesse algo assim pra gente. Daí eu fiz, tipo, pra um coletivo de uma menina latina de Nova York, que ela fazia feiras independentes e ela vendia zines e sticker set, assim, né? Cartelinhas de sticker, só de mulheres latinas. Então, ela me chamou, eu ilustrei, e esse contato foi todo pelo Instagram, porque eu passei a seguir ela e dar vários likes. E ela viu meu trabalho e achou legal e me chamou. Então, tem isso também de você ir atrás dessas pessoas, sabe? Às vezes, trocar uma ideia, mandar uma DM. Isso vai criando esse contato. E depois meio que as coisas vão acontecendo, né? Eu não posso dizer que sempre vai ser desse jeito, mas comigo funcionou desse jeito. E daí depois você vai conhecendo os outros ilustradores, fazendo amizade, aí fica tudo mais fácil, sabe? Porque daí você sente parte mesmo de um universo, assim. Hoje eu me sinto parte desse universo, que eu achei que eu nunca faria parte, sabe? Tenho amigos ilustradores, a gente está sempre se apoiando, comentando um na foto do outro, mandando mensagem perguntando sobre orçamento, pedindo opinião. E isso é muito legal porque você entende que dá para crescer junto, sabe? E que tem espaço para muita gente. Mesmo tendo muito ilustrador hoje, a gente percebe, assim, vendo o trabalho de cada um, que cada um é chamado para o projeto que mais realmente se encaixa com o perfil. E isso é muito legal, sabe? Então, eu acho que é meter as caras mesmo, mandar o seu trabalho para as pessoas que você acha. Não vai mandar e-mail com anexo, mas manda um linkzinho ali, bota um portfóliozinho online, bota ou só o seu Instagram mesmo já tá ótimo, e se apresentar para o mundo, sabe? E se não tem cliente, é produção de trabalho próprio, sabe? Autoral. Às vezes, até a gente fala muito sobre isso, trabalho autoral, às vezes você tem mais liberdade do que para um cliente. Então, quem vai te chamar não quer saber se você fez uma ilustração para Nike ou se você fez um trabalho autoral incrível. Ele quer saber como é esse trabalho que você fez, sabe? Não interessa muito pra quem. E foi assim, até hoje. Esse ano mesmo, eu fiz ilustração pro New York Times de um e-mail que eu tinha mandado pra eles ano passado, porque um outro ilustrador me mandou um e-mail da diretora de arte e eu mandei um e-mail me apresentando. Um ano depois eles me chamaram. Mas assim, é isso. Você tem que estar sempre, sabe, indo atrás, eu acho. Gente, a Camila falou aí, não envie e-mail com anexo. Eu já fiz muito isso. Porque às vezes a caixa da pessoa tá lotada, nem vai chegar. Nossa, nem vai Segundo, chegar. Ninguém quer receber anexo, porque vai lotar ali, entendeu? Manda um linkzinho, bota o link lá em outro lugar, sempre mais fácil. Dicas. E hoje com o Instagram, quase ninguém tem mais portfólio online, né? Já uso o Instagram como portfólio. Mas eu gosto de ter, além do Instagram, ter um portfólio, assim, com as ilustras mais selecionadas, do que eu acho legal. Mas isso é muito pessoal, assim. As marcas vieram através de que você fez um trabalho e elas falaram, legal, você pode fazer essa aqui do jeito que você fez, naquele lá. Mas o seu trabalho comercial, ele é o seu trabalho autoral. É um estilo bem, bem próximo. Eu não consigo diferenciar. Igual, a mesma coisa. Assim, tem coisas bem pequenas que diferenciam. Não muda estilo. Não muda, como é que eu posso dizer? Não muda estilo, mas ele muda a forma, talvez, de como eu apresento aquilo ali. Às vezes as cores. Por exemplo, se tu for ver as minhas telas que eu pinto, normalmente é uma paleta super reduzida. É um preto, um rosa, um amarelo queimado. E é um negócio mais abstrato, às vezes, mais autoral. É só mais limpo, sabe? Tipo uma menina de frente, sem muitos detalhes, muitos adereços. E aí, quando é um trabalho comercial, às vezes você precisa adequar. Então, às vezes, por exemplo, o personagem tem muito mais movimento do que uma ilustração autoral teria. Tipo agora mesmo, eu fiz um trabalho que saiu ontem, ainda não postei no portfólio, mas logo vou postar, que tem muito movimento.
muito. E tem cores que normalmente eu não utilizaria num trabalho autoral. Tipo, tem muito azul, rosa. O rosa tem o rosa, ok, mas tem o rosa com amarelo, por exemplo, que normalmente eu não uso. Eu uso um amarelo queimado, não é muito minha cara, assim. Por exemplo, é uma ilustração muito mais pop, sabe? Assim, muito mais... que eu consigo bater o olho e falar, isso aqui é mais comercial, funciona melhor pra isso, né? Então, são pequenas diferenças, assim. Normalmente é isso, mais movimento, tem mais variação, né, de personagem, cabelos muito mais diferentes, eu acho. Às vezes, porque se precisa adequar, tipo, ela precisa ser loira, então daí você bota um cabelo loiro. Mesmo que no seu trabalho autoral você nunca utilizaria um amarelo, eu botaria um branco, entendeu? Então, esses pequenos ajustes, mas é pouca coisa. Assim, se tu olhar meu portfólio, dá pra perceber algumas diferenças, mas talvez só eu perceba. Não sei. Agora vou ficar olhando, vou ficar procurando. E aí, é isso. Mas eu acho que o meio mais fácil é tu olhar as telas que eu pinto e tu olhar, por exemplo, sei lá, o trabalho que eu fiz pro Lollapalooza ou esse da Nike que eu vou postar amanhã. São caminhos diferentes, sabe? Todos vêm do mesmo lugar, mas tem pequenos detalhes que mudam. Como é que é o processo criativo que você usa para criar as artes? Você recebeu um briefing no cliente. Sim. Como você define cor, você define estilo, que personagem vai ser? Como é que você faz isso? Bom, para cliente eu já tenho meio que um caminho que eu costumo fazer sempre, que é, peguei o briefing, aí é um dia pelo menos, assim, para eu conseguir entender o que é o projeto, entrar, procurar mais referências, ler sobre... Não, isso é muito normal, você precisa disso, a não ser que você tenha um prazo horrível, que você não tenha tempo para fazer isso, mas aí o que eu costumo fazer é, antes, tipo, quando o cliente já manda, tá quase fechando, mas não fechou ainda o orçamento, eu já começo a entrar no projeto, porque eu sei que vai fechar, sabe? Porque aí eu tenho um dia ali a mais que não tá dentro do escopo, mas que eu precisaria, sabe? Então, é isso. Daí, esse dia, um dia, dois, o que você tiver de prazo, pra entrar mesmo no projeto de cabeça. Então, entender o que é, por exemplo, esse caso desse último projeto que eu fiz, tinha algumas influenciadoras que eu precisava desenhar. Então, eu fui pesquisar um pouco sobre elas, ver o Instagram delas, como que são as fotos que elas postam, o que elas fazem de esporte, por exemplo, o que elas gostam, sabe? O ambiente que elas estão. Então, você tem que entrar nisso. E aí, depois, uma pesquisa de outros projetos, de outros ilustradores que já fizeram para esse tipo de caminho, assim, né? É sobre esporte e é mulher. Então, vou procurar o que já existe disso, até para não fazer igual, que às vezes acaba, sei lá, às vezes você cai e você vê que já, meu Deus, já fizeram algo parecido. Então é bom você estar por dentro do que já meio que foi feito. Então eu uso o Pinterest mesmo, aí vou salvando o que eu acho legal de referência também. Nessa busca você já vai colocando tudo que você acha legal, paleta de cor, referência de posição, então eu pego muito de fotografia, e aí depois que eu tenho tudo isso, assim, que eu acho que agora dá para começar a trabalhar, aí eu venho pro computador e começo a fazer os meus rascunhos. Hoje eu uso o iPad para fazer rascunho, no Procreate mesmo. Eu não sei, cara, assim, eu poderia fazer no Photoshop. Mas eu me adaptei tanto com o Procreate para fazer sketch, que é meio que, sei lá, é um caminho sem volta, assim. Então eu faço os sketches no Procreate, e aí depois, né, vou refinando, assim. Quando não tem muito tempo, eu costumo mandar um sketch só mesmo. Mas normalmente, se eu tenho tempo e é um projeto menor, se às vezes é uma ou duas ilustras, eu costumo mandar 2 sketches, 3 sketches, depende. E aí, mando pro cliente, rola uma reunião, ou às vezes só uma resposta por e-mail, ajusto o que tiver que ajustar. Já rolou de ter que ajustar tudo, construir do zero, mas não é bom que isso aconteça, não desejo pra ninguém. E aí eu parto para a segunda fase, que é a fase de vetorização, cor e detalhe, né? E aí a paleta, às vezes eu já pergunto para o cliente se ele tem, se ele não tiver, eu mesmo já indico uma, né? E aí eu construo ela de formas variadas, seja baseado na minha paleta mesmo, que eu já uso para trabalhos autorais, se eu tenho essa liberdade, ou o que eu acho que poderia funcionar melhor para aquele projeto. E aí eu vou salvando referências de cores, de paletas de outras pessoas também. Às vezes de uma roupa, às vezes de uma ilustração, às vezes de um quadro de arte mesmo, natureza, sei lá, várias coisas eu tenho salvo lá.
Aí eu abro lá minha pastinha, dou uma olhada geral. Pô, esse aqui acho que poderia funcionar. Eu testo e vou ajustando, sabe? Esse azul não ficou legal, de repente substituir por um verde. E aí meio que vai construindo assim mais organicamente. Aí basicamente é isso. Daí mando pro cliente, se tiver algum ajuste, eu já faço no final. E aí foi. E mandou os arquivos finais, né? E já era. Mas nem sempre é assim, né? Tão linear. Às vezes tem uns empecilhos no caminho, às vezes eles não gostam de alguma coisa que você fez, você tem que substituir por outra. Mas é normal do processo, assim. Eu acho que e até aí é tranquilo, é aceitável. E costuma ser assim. E tem algum trabalho que você teve que estudar pra fazer o trabalho, assim? E eu queria saber se teve... Como você faz pra estudar no seu dia a dia? Estudar que você diz é técnica? Ou estudar sobre aquilo ali? Os dois. Sobre, sei lá, um livro sobre... Normalmente, assim, esse tempo que eu tiro pra entender o projeto, já é meio que, né, dou uma lida, se é um assunto específico, se eu acho que eu preciso daquilo ali para ter alguma ideia. É importante, às vezes, tipo, esses dias eu até tava conversando com uma outra ilustradora, a Paula Cruz, e aí ela tava falando sobre isso, que ela tava ilustrando um livro, que ela começou a ler sobre o assunto e tal, figuras egípcias, e a gente tava falando que isso é muito normal, assim, né, que você vai entrando, às vezes, tem várias formas que você tem para entrar dentro de um projeto, às vezes é lendo um livro, sei lá, são várias, sabe? E teve um livro que eu ilustrei do Pelé, que era um livro infantil, né, e aí eu nunca tinha feito o meu traço atual numa figura infantil, porque era ele criança, a ideia da coleção são personagens famosos crianças, né, contando a história. E, nossa, foi assim, daí tive que ler sobre a história dele, fui entender tudo, né, até pra você saber como construir cada cena, assim, tem um porquê, né, das coisas. Então eu acho que é importante isso, assim, você tá dentro, você saber do que você tá fazendo e sobre quem você tá falando. E também, às vezes, cara, várias vezes eu já tive que estudar a técnica. Tipo, puta, não sei fazer essa perna de jeito nenhum. Não sei fazer essa mão. Aí você tem que ficar ali né, praticando até conseguir fazer o que você precisa fazer. Porque é isso, né? Desenho é sempre processo, assim. Você sempre tem que estar evoluindo. E como eu não tenho uma escola, eu não vim de uma escola de desenho, eu não desenho desde criança, assim... do tipo, né, com frequência, tipo, tinha amigos na escola que desenhavam, foi algo que eu tive que ir aprendendo no caminho para alguns projetos específicos, sabe? Quando precisa ser mais realista, às vezes você precisa, para algumas coisas, você precisa fazer movimento, aí você precisa saber como faz, né? Uma perna, um pezinho, uma mãozinha pegando alguma coisa. Então, tudo isso é técnica que você tem que praticar, né? E às vezes você vai aprendendo no processo. Comigo foi muito no processo, assim. Na faculdade de design você não desenhava, não? Não tinha mais parte prática de desenho? Mas... sim, tem, né? Mas assim... não, era um negócio meio... tem, gente, mas não. Tem, mas não tá tendo, sabe? Assim, você tem aula lá de desenho, mas a aula de desenho é muito solta, não é nada muito, né? E também, não sei com você, mas comigo, quando eu tava na faculdade, eu já trabalhava e eu já tinha, tipo, eu achava que era aquilo ali que ia ser a minha vida, eu ia trabalhar como designer de produto e como eu já tinha técnica, eu já achava que tava tudo certo. Então, pra mim, essas aulas não eram tão interessantes, assim, sabe? A aula de desenho já não era tão legal e ainda não trazia nada interessante pro trabalho, então eu meio que só fazia ali o que precisava fazer, mas não era algo que eu me dedicava tanto e tal. Eu até desenhava, mas era algo muito por lazer, assim, não tinha nada sério, sabe? Foi algo que eu tive que evoluir, assim. Eu matava a aula de desenho pra estudar desenho. Então, já é outro, é outro tipo de ilustrador, né? Que eu sempre falo, assim. São tipos diferentes. Porque os professores ensinavam aquilo que eu... Sabe aquelas coisas que ensinam que você acha que não vai usar? Sim. E a faculdade ensina várias coisas. E eu sabia que eu ia ter um tempo na faculdade que eu ia acabar tendo que sair porque eu trabalhava. E eu fiz igual Steve Jobs. Eu falei, eu vou selecionar as matérias que eu vou ter que vai agregar alguma coisa na minha arte. E outras eu vou ter que ir embora delas e estudar. Eu estudava no museu, tinha um museu na minha faculdade. Estudava no museu, fazendo cópia, fazia outras aulas para períodos avançados de modelo vivo. Sim, eu quase nem tive isso, assim, foi muito pouco. Eu era quando eu saí da faculdade, era pra estar fazendo História da Arte 5 ou 4, eu só fiz a 1. Foi uma coisa assim, tipo, vergonhoso, Eu fiz outras matérias, fiz outras aulas de teoria de cor, de estudo da arte
arte percepção, fiz várias outras Sim. coisas de outras aulas de paisagismo, fiz outras coisas. Nossa. Mas, eu viajei, fui fazer várias coisas. Porque eu via coisas interessantes nas outras aulas. Sim. E eu sabia que eu não ia terminar o meu curso de pintura. Sim. Infelizmente não ia ter condições de terminar. Eu tava trabalhando já, inclusive eu tava Sim. trabalhando na área também. Então daí você já tem outra cabeça, assim, né? Mas eu queria ter terminado, eu sinto que talvez me agregasse mais se eu tivesse terminado, mas se eu tivesse a paciência, coisa que o jovem Júlio não tinha. Isso que eu ia falar. Eu ia falar isso, que a gente com 19, 20 anos tem uma cabeça muito diferente. Sim, tipo, eu tenho 32, né? Quase 33, daqui 2 semanas. A minha cabeça de hoje é uma cabeça totalmente diferente da época que eu fazia faculdade. O interesse que eu tenho hoje, eu já sei o que eu gosto, sabe? É outra relação, assim. Que eu acho que quando a gente é muito novo, a gente realmente não tá preparado. A gente entra muito cedo dentro da universidade e a cabeça tá em outro lugar, assim. Então você consegue tirar daquilo ali o que deu pra tirar, sabe? Eu nem me culpo muito, não, assim. Eu tiro o que deu pra tirar. Pra mim deu super certo, foi muito bom. Eu acho que o período da faculdade foi ótimo, assim. Mas depois, pra virar ilustradora, eu tive que meio que construir, assim, né, esse traço e tudo. Mas para design de produto me ajudou bastante, tanto o meu curso técnico que eu tinha feito em desenvolvimento de produtos, quanto a faculdade me ajudou muito, assim, a entender de processo, a entender de material, mas enfim, o dia a dia também ensina bastante, eu acho. Sim, sabe? ensina muito, ensina bastante. A prática de, é o que você falou do início, de conviver com outros artistas, ajuda muito. Eu não era nem artista, eu era barman. Eu tava na faculdade de arte e ao mesmo tempo eu era trabalhar com barman. Então, aí você vai pegando no caminho. Era só tipo um hobby, entendeu? Eu achei, a arte nunca vai dar dinheiro pra mim, entendeu? Sim. Eu ganhava muito mais como barman. E aí, do nada, eu virei artista. Exatamente, é isso que eu falo. A gente tava falando aqui antes que você aborda questões políticas na sua arte e ao mesmo tempo você tem trabalhos para clientes grandes, absolutamente grandes. E você ainda mantém sua voz. Como você consegue manter essa voz de ter trabalhos autorais que tem uma mensagem por trás e manter esses clientes grandes sem perder eles? Clientes falarem, não, essa garota aí tá arrumando treta na internet. Então, normalmente os clientes me procuram já sabendo que eu tenho um trabalho político e me procuram por isso. Normalmente para projetos já específicos, que vão falar sobre algum tema, sabe? Então, Dia da Mulher, a gente vai falar sobre, sei lá, emancipação feminina, sobre feminismo, algo muito específico. Então, aí eles já sabem, já vão direto no foco, assim, ela fala sobre isso, então vai ser ótimo ela tá nesse projeto. Ou quando, é um projeto que vão ter várias mulheres, então a gente queria outra mulher que ilustrasse, então já entra nisso também. Então, para mim foi natural, assim, né, o meu trabalho, eu acho que foi até um a mais, assim, o trabalho político, de as pessoas olharem e me chamarem para projetos justamente pelo trabalho político, assim. E hoje em dia, cara, varia muito. Então, ao mesmo tempo que eu tô fazendo uma ilustração para falar sobre algum tema político específico, sei lá, sobre veganismo, sobre feminismo, eu posso estar fazendo algum outro projeto comercial que às vezes não tenha uma relação tão direta, sabe? Ou, sei lá, seja só ilustrar mulheres, mas não necessariamente falar sobre algum tema mais político. Mas normalmente eles me buscam já sabendo disso e gostam até, assim, gostam desse traço que eu tenho, acho que é um pouco mais direto, assim, e sempre falam, essas mulheres que parecem ser tão fortes, assim, eu acho que é isso que a gente quer pra campanha, trazer essa força. Então, isso pra mim é legal, ótimo, né? É um melhor dos mundos, eu diria, assim. Mas acho que é bom sempre ficar atento pra não, sabe, virar uma armadilha, assim. Às vezes você se aliar com uma marca que nem tem um real propósito daquilo ali, e tá fazendo só porque é o burburinho do momento e ela também precisa se posicionar, sabe? Então, vamos aí. Então, acho que tem que ter esse discernimento, assim, de analisar com calma e aproveitar a oportunidade para, né, tentar colocar a sua maior verdade ali e aí depois, se precisar, né, conversar, ajustar alguma coisa, aí vai conversando, assim. Mas eu gosto muito, eu fico super feliz, assim. Você já trabalhou para uma marca ou uma empresa que você acreditava, mas não podia pagar o seu budget? Você fez assim, eu quero entrar nesse projeto porque eu acredito nisso aqui? Claro, com certeza, muitas vezes.
sempre falo assim que você pode às vezes fazer um trabalho para um cliente grande que você nem acredite tanto, mas que te pague bem ao ponto de você poder fazer um outro trabalho para um cliente que você acredite, mas não tenha tanto dinheiro, sabe? Então, eu uso muito essa lógica para fazer orçamento, inclusive. Clientes grandes que têm dinheiro, eu vou cobrar bastante, e clientes menores que não têm tanto dinheiro que eu quero fazer esse projeto, porque eu acredito nesse projeto, eu vou cobrar muito menos do que eu normalmente cobraria. E eu acho que isso, para mim, foi o melhor caminho, assim, porque... Cara, nisso eu tive a oportunidade de trabalhar com coisas que eu achava legal, de verdade, sabe? Ou, às vezes, até que nem eram para clientes grandes, nem pequenos. Eram, sei lá, organizações, coletivos, iniciativas, ONGs, sei lá, tantas coisas, assim, movimento social. Você vai colocando a sua ilustração em vários lugares, assim, que você nem imaginaria estar, sabe? Tipo, dentro de um livro infantil que vai ser entregue numa escola sobre ativismo. Cara, às vezes as pessoas nem me pagam nada, mas eu tô lá. Não, quero, porque é legal, é importante estar lá, sabe? Claro que é sempre muito bom ser pago pelo seu trabalho, porque é um trabalho, mas eu acho que em algumas situações, se você olha para o projeto, acredita nele, acha que pode funcionar, já que você tem outra forma ali de ganhar aquele dinheiro por outro cliente, vale repensar, assim. Então eu sempre tenho comigo, quando dá para fazer, eu faço. Quando realmente, né, eu preciso do dinheiro, não vai rolar, aí eu deixo para outra oportunidade. Mas eu costumo sempre fazer, assim, dependendo do quanto tem de grana, eu sempre falo, dá para conversar. Só quando, assim, já é um cliente que eu não tenho muita vontade de fazer, aí já não tem dinheiro, aí já não é uma proposta tão legal, aí realmente, aí é outra coisa. Mas quando... contra, né? Não, mas daí quando é uma proposta interessante, assim, o dinheiro, sabe, eu acho que é meio que o de menos. Até mês passado, infelizmente não rolou de fazer o projeto, porque eu tinha uma viagem marcada, mas me chamaram para pintar um mural gigante aqui em São Paulo, num céu. Que maneiro. E nossa, eu tava super animada, a menina me ligou e tava pra chamar, e aí ela falou as datas, eu falei, não acredito. Mas aí rolou isso, assim, nem tinha era um valor super baixo, muito abaixo do que ela até falou, né? Um valor super baixo, não é o que a gente normalmente paga para os artistas. Eu falei, não, mas, cara, nesse caso específico, assim, o dinheiro é o de menos, eu faria de graça. Porque eu quero muito fazer isso. Eu quero muito pintar um mural grande. Então, só que infelizmente não rolou por conta de umas, né, datas minhas e tal. Mas é isso, depende muito do projeto, sabe? A gente vai para um último conselho que eu queria. Você tem algum conselho para quem tá começando? Eu... Tem vários. Tenho, assim, o básico que eu sempre costumo falar, que é... não desistir. É muito clichê falar isso, mas, cara, é você acreditar no seu processo, sabe? Tudo leva tempo, não dá pra ficar se comparando com outro ilustrador que já tem mais visibilidade que você e mais seguidor, sabe? Umas coisas assim que a gente acaba caindo nessa armadilha. Mas eu acho que quando você coloca o que você acredita naquilo ali mesmo que você tá desenhando, e você tem alguma coisa, sabe, pra falar pro mundo, eu acho que vale a pena se dedicar para isso. Cada um vem de uma realidade, obviamente, principalmente financeira, e eu sei que isso às vezes acaba sendo um impedimento. Às vezes até de onde você vem, de uma cidade pequena, não tem cena de ilustração, eu entendo totalmente, mas eu acho que vale a insistência, sabe? Mesmo, né, nesse caminho, eu acho que para mim funcionou muito bem, que é de ter essas duas vidas, então às vezes você não consegue, né, se jogar no mundo aí, sei lá, fazer um curso fora, morar fora, ter dinheiro, nada disso. Mas às vezes você consegue ter um trabalho que te dá um valor que você consiga viver e ainda assim conseguir no seu tempo livre explorar, né, o que você realmente gosta de fazer, o que você acredita, e aí levando isso até um momento que você se sentir seguro. Então, minha dica é não desistir, sabe? Mesmo que seja realmente um caminho difícil, e ir atrás de outros ilustradores que você admire, para conversar, às vezes, para pedir uma opinião, e até para observar o trabalho e ver como funciona, sabe? Tentar entrar nesse universo de alguma maneira, assim. Eu acho que isso é importante, fazer esses contatos, sabe? Acho que isso. E não ter medo de mostrar o que você faz, sabe? A gente fica muito inseguro na internet, medo de ser julgado, de as pessoas falarem que isso não é legal, que é feio, que é mal feito. E às vezes, cara... Isso depende tanto do meio que você tá,
o que pode ser mal feito para um pode ser estilo para o outro, então depende muito do onde você escolheu estar, sabe? A gente tem um quadro, aqui a gente tá chegando no final do Unhadcast, tem um quadro chamado Unhad Indica, onde a gente pede ao convidado para indicar seja um livro, um filme, uma série, uma música, qualquer coisa. Não precisa ser relacionado à arte, apesar de ser arte, mas não precisa ser relacionado à arte. A Rádio Indica, Camila Rosa. Ai. É de supetão, é a única pergunta que você nem sabe o que vai acontecer. Ó. A gente chega aqui, ó. E bom pra quem não escuta o Radcast, ó. Não, eu vou indicar o que eu indiquei esses dias aí também numa conversa, que é um livro que eu tô lendo faz um tempo já, desculpa, gente. Mas é porque às vezes não dá tempo, enfim. Eu tô lendo um livro que fala sobre o movimento Riot Girl, que foi um movimento feminista na época do punk, nos anos 90. E o nome do livro se chama Garotas pra Frente, já tem a tradução para português. É muito legal, assim, para quem tem interesse num feminismo não tão midiático, assim, de um meio mais underground. É muito legal entender como isso aconteceu. E série... cara, eu tô assistindo uma série, eu ia indicar outra, que eu assisti muito... Vou indicar as duas. Tem uma série muito boa que eu assisti no passado, da Micaela Coel, que é I May Destroy You. Muito boa, ela que escreveu, e fala sobre... fala sobre várias coisas, assim. É uma série bonita, assim, mas ao mesmo tempo meio tensa, porque acontecem umas coisas tristes e tal, mas enfim. É boa, muito boa, vale demais. E tem uma que eu tô assistindo agora, e como uma pessoa de 32 anos, millennium, assistir uma série que fala sobre a geração Z é muito interessante pra mim, porque é um universo totalmente diferente. É muito diferente, por mais que a gente ache que não. E aí tem essa série da HBO, que infelizmente só tem uma temporada, chama Generation, que, nossa, tá me surpreendendo muito, assim. É muito legal, mostra... É uma escola, assim, né, com vários adolescentes. E aí mostra o dia a dia, assim, ela é bem contemporânea, bem do dia a dia, assim, não é muito... Não tem grandes plot twists, nem nada disso, mas ela mostra meio como o jovem tá existindo, assim, e como é tão diferente da nossa geração, que era muito mais conservadora. Então é massa de ver, assim. Eu tenho visto bastante séries sobre escola, eu mas também. A escola que eu lembro não era tão legal, cara. Era meio que um lugar onde eu queria ir embora de nunca mais voltar. Aí eu vejo essa escola e falo, nossa, tão fofo, é tão legal, olha. Tipo Sex Education, né? Que a escola é mó legal. Nossa, Sex Education é muito maneiro. Eu tô assistindo também. Mas é bom, é massa ver uma geração mais nova que você, assim, acho que é legal. Porque no meu caso não é difícil. Qualquer geração. Daqui a pouco são todas. Camila, muito obrigado por aceitar participar aqui do podcast. Espero que você tenha gostado e que você volte, foi bem maneiro. Infelizmente a gente tem limite de tempo aqui, mas espero que você volte, foi bem legal, cara, foi bem legal. Espero que a galera também goste do podcast. Eu que agradeço, Júlio, foi massa demais, curti muito falar. Desculpa se eu falei demais em algum momento, não. Mas é isso aí, espero que a galera curta também, e é isso. Obrigada. Galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Radcast, um podcast da Rad School. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.